Você já se sentiu frustrado por pegar um livro ou ler qualquer texto e não conseguir entender o conteúdo? Então você relê várias vezes a mesma coisa e mesmo assim não consegue reter aquilo que você leu? Se a resposta for sim para uma dessas duas perguntas, esse vídeo é para você. Olá pessoal, se essa é a primeira vez que você está me vendo aqui, eu sou a Gil Rosas, professora, pesquisadora, criadora desse canal e que também mora aqui em Manaus. Nesse vídeo eu quero te mostrar um método chamado SQ3R e também te dar exemplos práticos para você aplicar na sua leitura, nos seus estudos. Para isso eu preciso que você fique comigo até o final desse vídeo para eu te mostrar esse método. Então, vem comigo. O método SQ3R é um acrônimo das palavras Survey, Question, Read, Recite and Review. E no melhor português PTBR é o pesquisar, questionar, ler, recitar e revisar. Esse método ele foi criado pelo psicólogo educacional Francis Hobson lá em 1961 e ele foi publicado no livro chamado Estudos Efetivos ou Efeitos de Estudo, algo assim. Apesar do método ser bem antigo, datado lá de 1940, muitas universidades ao redor do mundo utilizam esse método para ajudar os seus alunos na assimilação do conteúdo e potencializar a vida de estudo do aluno. Muito mais sugestiva aqui para o nosso canal, porque eu falo sobre isso. E ainda, esse método ele nos ajuda a ordenar o pensamento e também para que você aprenda qualquer coisa. E o primeiro passo desse método é você explorar o livro que vai ser lido ou o texto que você vai ler. Eu vou traduzir aqui para o meu vídeo chamado Explorar, mas tem o mesmo sentido de pesquisar. Quando pegamos o livro, nós precisamos fazer uma leitura prévia daquilo que está sendo lido. Aqui, nesse passo, é importante a gente se tornar pessoas curiosas. Eu sempre falo aqui no meu canal que eu sou pesquisadora. E, querendo ou não, quando a gente lê um livro e quer saber sobre um assunto específico, a gente precisa ter essa curiosidade de pesquisar. Fazer uma pré-leitura vai te ajudar a entender qual é o assunto principal daquele livro e vai te ajudar a não perder tempo, para que você possa melhorar e potencializar a sua vida de estudo. Eu também já fiz um vídeo aqui no meu canal, onde eu falo como ler mais rápido sem perder a compreensão. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você ir lá conferir depois, mas não sai do vídeo agora. E lá eu explico sobre a técnica de skimming. A técnica de skimming é muito utilizada na academia e você pode também utilizar em alguma leitura que você vá fazer. Lá eu te dou dicas e lá eu te mostro passo a passo para você fazer essa técnica de skimming. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas te dando outras dicas aqui, é que você tem que ler qual é o título do capítulo que você vai ler durante o livro, os subtítulos. Se tiver imagens, você precisa ler aquela imagem, estar atento à introdução daquele livro, também vai te ajudar a entender e se você sabe muito ou pouco daquele assunto. O objetivo nessa parte aqui é ajudar numa pré-leitura e saber qual é o nível de conhecimento que você está tendo, que você tem. Por exemplo, antes de eu pegar esse livro aqui, inclusive aqui no canal vai ter um review desse livro aqui. Se você gostar desse tipo de conteúdo, te peço que tu se inscreva aqui embaixo. Mas, antes de ler esse livro aqui, eu li alguns capítulos dele. O autor vai trazer pra gente uma breve história da política durante a nossa história da humanidade. E foi muito bom saber disso, porque ele é um livro muito histórico e filosófico, então eu faria essa leitura com mais disciplina e tendo muito mais atenção. Partindo para o passo do questionamento, você vai formular perguntas que te ajudem a ter clareza daquele livro ou daquele estudo que você esteja fazendo, também te estimular a curiosidade. O objetivo desse passo aqui de questionamento, de fazer questões, é você estimular o seu cérebro a ter clareza e a encontrar respostas que ajude a dar andamento ao processo de leitura. O nosso cérebro, ele tende a ficar inerte, ele é meio preguiçoso, um pouco preguiçoso, e se você não der motivos para ele trabalhar, ele vai tender a ficar no conforto. Alguns exemplos de perguntas que você pode formular, eu vou dar o exemplo aqui de que eu fiz antes de ler o livro Ideologia Política, inclusive. Eu fiz algumas perguntas para entender se eu sabia daquele assunto ou não. E eu vou te dar algumas perguntas aqui, mas lembrando, você precisa adaptar a sua realidade, senão não vai fazer sentido. Vai ter que perguntar: o que eu já sei sobre esse assunto? Como posso aplicar isso na minha vida? Quais os pontos que preciso lembrar? Qual a ideia principal desse capítulo ou a ideia principal do livro? E eu concordo com as ideias que estão sendo descritas aqui?
A minha recomendação é que você faça isso mentalmente, responda essas perguntas mentalmente. Mas se você for uma pessoa que nem eu e acaba esquecendo, utilize o caderno do conhecimento para estar fazendo essas perguntas e respondendo nele. Inclusive, se você não sabe do que eu estou falando, o caderno do conhecimento é um caderno onde a gente faz as nossas anotações de leitura. Inclusive, eu já fiz vídeo aqui no meu canal ensinando a fazer um caderno do conhecimento, a organizar, para você melhorar aí na sua vida de leitura. Eu vou também deixar o link aqui na descrição ou no comentário fixado para você conferir. Próximo passo, depois do questionamento, nós vamos entrar nos 3 R's. Vou começar aqui com a leitura. Eu sei que parece óbvio, você precisa ler, mas o óbvio precisa ser dito. Inclusive, lembrando que aqui no YouTube também o óbvio precisa ser dito. Eu peço que tu deixe o like aqui nesse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo, para que o YouTube impulsione também e outras pessoas possam utilizar esse método e se te ajudou de alguma forma. Deixa o like aqui embaixo. Aqui nessa etapa, nesse passo, você vai precisar ler de maneira que você está mais habituado. Aqui no meu canal tem várias técnicas de leitura, inclusive tem uma playlist que eu te dou várias técnicas de leitura para você aplicar na sua vida de estudo e leitura. Então, confere lá depois desse vídeo, que tem várias dicas para você ir lá conseguir fazer uma boa leitura. E nessa parte aqui, lembra que você fez alguns questionamentos no segundo passo de questionar? Então, aqui você vai encontrar as respostas para aquele questionamento que você fez na etapa 2. Lembra, o seu cérebro precisa ter motivação e a motivação vai ser responder essas perguntas que você fez na etapa 2 e assim você vai dar motivação para o cérebro continuar a fazer a sua leitura. Esse passo também é importante você ler de forma analítica, fazendo análises, escrevendo, tirando as suas dúvidas, marcando palavras-chave, refletindo em parte que você não entendeu. Então, também, se o livro te der exercício proposto, então faça, isso vai te ajudar muito a fixação daquilo que está sendo passado. A ideia aqui é você não sair com dúvida, é não sair com questionamentos não respondidos, porque assim você vai fácil desistir da leitura e o que a gente menos quer aqui. Procure referências, procure pessoas confiáveis aqui na internet para te ajudar nessas suas dúvidas. Por exemplo, aqui nesse livro tem várias coisas que eu peguei, que eu não sabia, e eu coloquei uma parte, eu já ensinei também aqui no meu canal, e eu coloquei uma parte do significado das coisas, dos significados de palavras que eu não sabia. Então, fui colocando aqui e fui circulando, não sei se vai dar para focar aí, mas algumas coisas que eu não sabia eu circulei e fui atrás da definição ou algo que me desse clareza daquele assunto que foi abordado aqui. Depois de ler, você vai recitar em voz alta aquilo que você aprendeu. Eu já fiz um vídeo aqui no meu canal onde eu falo que você precisa, é uma das etapas, uma dica de estudo, que você precisa recitar em voz alta para que você possa entender se tem alguma defasagem no seu conhecimento, se tem algo que você não entendeu e que não possa ter dúvida. De maneiras também de você melhorar em recitar, você pode fazer mapas mentais. Inclusive, eu tenho uma série aqui no meu canal que eu estou fazendo, no caso que eu estou gravando esse vídeo. É uma série onde a gente utiliza a inteligência artificial para fazer mapas mentais. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você ir lá conferir depois desse vídeo aqui. Mas, lembrando que a inteligência artificial é uma ferramenta. A gente precisa utilizá-la como tal. Então, não substitua o seu aprendizado para uma inteligência artificial. Isso se chama preguiça e você não vai estar estimulando seu cérebro a se desenvolver. O último R é o R da revisão. Revisão é voltar naquele assunto do que você já tinha lido ou daquele estudo que você já fez. Então, aqui é importante você estabelecer um período que você vai voltar nas suas informações e utilizar daquela memória de longo prazo. A memória de longo prazo é aquela que a gente armazena no nosso subconsciente, para que a gente possa sempre lembrar. Por exemplo, aqui no meu caso, eu estou lendo esse livro, vou acabar agora em janeiro de 2024, com o caderno do conhecimento. Inclusive, por isso que eu falo para você, é importante você ter um caderno do conhecimento, para que você possa revisar e lembrar dos conceitos que você fez durante as suas leituras. E eu estabeleci o prazo de março para voltar nessas informações e saber o que eu posso, quais são as palavras-chave do que trata aquele assunto e não esquecer. O método SQ3R vai te ajudar a melhorar no seu aprendizado e tudo só vai fazer sentido se você tiver um caderno do conhecimento. Então confere esse vídeo aqui, aperta nesse vídeo aqui que vai aparecer para você fazer o seu organizar e fazer um caderno do conhecimento. Eu te espero em alguns segundos nesse vídeo aqui.